A alegria de estar com vocês aqui novamente nesse debate tão florido hoje. Tudo bom, Cá? Tudo bom, Aninha? Tudo ótimo. Ué, vocês... peraí, vamos começar de novo? Oi, Ed. Vamos ver se alguma das duas respondem no seu lugar. Oi, meninas. Não, olha, hoje eu preciso falar com a Ed. Ed, por favor, você se ponha mais... Ernesto, por favor. Olha que implicância, gente. Por favor. Olha que coisa. Chega bem pertinho. Estrela de Davi, fogo do Senhor. Olha, gente. Não apela, não. Gente. Tá apelando pra César. Gente, olha só. Oh, Ed Lamar, o que é isso? Por que você está com a camisa do Botafogo? É porque, você sabe, eu gosto muito dele, é uma coisa hereditária, até a quinta geração, sabe? Que É aquela coisa, é. E nunca ganha, né? Mas dessa vez... Nunca ganha. Isso é coisa que só a mulher confessa. Só a mulher torcendo e que fala isso, que nunca ganha. Estou muito feliz hoje, em todos os sentidos. É. Não assisti o jogo, não, mas fiquei sabendo que ganhou. É, né? Uhum. E você sabe que eu vinha saber por você que o Botafogo ganhou de quem? Do Vasco, da do minha Vasco, amiga. Ganhou. Amiga. Como é que você está se sentindo, Karine? Não, mas nós somos unidas, né? Fomos assim, né? Gente, olha isso! Foca nisso! Isso aí é uma beleza, olha só. Qual foi o nome olha que beleza! Isso é uma beleza. Essa confraternização só acontece entre mulheres. Só essa pacificação, olha. Foi Taça Guanabara? Taça Guanabara, né? Guanabara. Eu não sei porque também os homens ficam tão aflitos, tem tanta taça, tem tanto negócio, tem tanta... Não, eu estou pensando que não, agora é Libertadores, não, agora é a escravatura, não, agora é a não sei o que lá. É o nacional. Depois é a taça do não sei o que. Pô, é muita taça, é muito campeonato, dá para todo mundo ganhar, né? Mas... Apesar de que o Botafogo era desde quando? Desde 1930? Ó, por favor, Adriana. Olha, por favor, deixa o passado pra lá. Você lembra quando eu implicava com a Helena com isso? Que a Helena, minha netinha, ela é Botafogo, assim, da quinta geração, né? E eu ficava dizendo, ela era pequenininha, então eu infernizava ela justamente com essa coisa do hino. Que eu dizia que o hino de vocês não é um hino, é uma lamúria, né? Lamúria. Botafogo, Botafogo, é assim, campeão. Né? Olha a lentidão. Por favor, desde 1900 canta legal. A Carvalho, ela canta assim. Melhor. Canta melhor isso? Canta. Mas nada como... Flamengo, sua glória é lutar. Olha como é que implica com uma criança. Flamengo, campeão de terra e mar. Poxa, uma vez Flamengo até... Não querendo esse tirar o... Esse canto aí do Flamengo realmente, não é? você puxar, foi interessante. Não foi legal? Foi legal. Não foi de com força? Foi de com força. Mas hoje o nosso homenageado é o Botafogo. Obrigado. Espero que não demore demais. Essa cabe antes tarde do que mais tarde. Do que não. Olha, botafoguenses do meu Brasil, parabéns. Mas é o seguinte, então para todos aqueles outros que não estão no dia de ganhar, estão no dia de perder, ou assim se consideram, porque ninguém perde, nem ninguém ganha nada, nós já adquirimos tudo pelo poder de Jesus. Mas para quem está pensando que está hoje num dia que não é o dia da vitória, saiba
que Provérbios diz que se no dia da angústia você te mostra fraco, a tua força é pequena. Você sabe que muito tempo da minha vida eu falei assim, porque eu era muito de brigar com, não com Deus, mas de brigar com a compreensão da palavra. E isso criou uma grande intimidade entre eu e Jesus, se é que me entendes. Porque eu dizia, mas rapaz, não estou entendendo nada. Que negócio é esse? Esse aqui eu implicava demais, porque olha, que diz assim, se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Aí eu dizia, então vou me mostrar fraco quando? Se na dúvida, no dia da angústia eu não posso me mostrar fraco, vou me mostrar fraco quando? Mas não é para você se mostrar nem ser. Né? Porque justamente quando você precisa da força é quando as coisas estão mal, mas é uma questão de compreensão e até da pessoa lançar mão de uma coisa que ela acha que é direito dela, já que está tudo ruim, o espírito dela se abater. É isso que a palavra está dizendo. Não deixe o seu espírito abater justamente na hora em que você mais precisa dele. Não é? Então, na hora da angústia, é que você tem que se arrumar, que você tem que botar para fora, e que você tem que confiar que você tem um Deus por você, e que aquilo que está do lado de fora não é você. E maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Não é? Agora, tudo bom, Dani? Tudo ótimo. Como é que é aí? Como é que o flamenguista se sentiu com a Cantoria. vitória do Botafogo? Você tá meio fraco nesse negócio, eu né? vou começar a sentir quando eu começar a desafiar assim, a quantidade de títulos da Taça Guanabara que o Botafogo tiver. Ah, eu não entendo nada disso, Aí, Taça não, Guanabara. essa, O que é Taça Guanabara, rapaz? Apelou, perdeu. Taça Guanabara é um pedaço do campeonato carioca como um todo. Ah, eu tenho cansaço disso. Eu não sei nada disso. Eu tenho só fiquei cansaço sabendo disso. que- Podemos mudar de assunto? Quem realmente desafia o Queremos? Flamengo é o Fluminense nesse sentido. Então o Fluminense teria mais. Quem é? Sim, E mexeria por mais que, que o comigo. Ernesto está assim com a mão para cima já, como se ele fosse Fluminense? Ele é Fluminense? Ai, Ernesto Que é Fluminense. traíra, Dava pra ser igual a perfeito, né, Bruna, Ernesto? tudo traíra. igual minha Que filha. coisa. Você já deu um oi para todo mundo aí, hoje? E aí, galera, oi pra todo mundo. Oi pra Mas mim. Já tinha dado. Obrigada. Primeiro eu quero passar a palavra para a Ana, porque a Ana quer retificar um negócio, porque ela me perguntou se eu entendi. Ela veio perguntar hoje se eu entendi o negócio do debate passado, que nós terminamos mais ou menos com essa palavra. E, na verdade, eu não tinha entendido o que ela quis dizer. Então, ela quer dizer o que ela quis dizer realmente e não o que eu entendi que ela tinha querido dizer. Entenderam? Pois é, no finalzinho do programa passado, a Adriana falou, alguém tem alguma coisa para falar sobre as pessoas? Não, alguém tem um recado aqui para dar pro o cara que subestima as pessoas? Então, aí, no Aí. momento, eu falei assim, eu vou fazer uma oração, mas a gente estava assim, rapidinho no nosso tempo. Aí o que eu falei, se não vale a pena, mas não vale a pena a gente ser assim, a gente ter esse coração de subestimar qualquer um, e todo mundo está propenso a isso. Não vale a pena a gente se vender a isso. E não vale a pena falar nada para uma pessoa que faz Eu isso, tinha entendido entendeu? quando ela falou assim, não vale a pena. Eu tinha entendido que não vale a pena dar nenhum recado para aquele que subestima os outros. Não, Porque é na- que assim, ó, às vezes, meu raciocínio vai mais rápido do que Aham. a minha fala, entendeu? É. E os meus alunos até reclamam, porque às vezes eu já começo a perguntar, na pergunta eu já falo a resposta, sabe? Aquele negócio Entendi. assim, né? Então, eu estava lá em casa pensando no programa e tal. Aí eu falei, gente, será que deu a entender isso? Nossa, mas não é, de jeito nenhum. É para o Senhor nos livrar de ter esse coração, esse sentimento, às Esse vezes, comportamento, né? Que às vezes viciado, é direcionado, né? Às vezes é. Direcionado. Porque não vale a pena mesmo. Só quem está perdendo é quem tem esse tipo de comportamento. Né? O Tá perdendo Provérbios tudo. também diz que aquele que despreza o próximo é falta de senso, né? Pois é. E a gente falou tudo nisso. E eu não estava desprezando a pessoa que faz isso, não. É. Pelo contrário. É só falando que não vale a pena mesmo, não. Então, vocês Então me tá. perdoem caso você tenha entendido, porque
Tirou Agora um mal-estar imagina muito a grande. delicadeza Vocês me da perdoem moça. Imagina, eu ia até ter esquecido desse item. Imagina eu, que falo do jeito que eu falo, quantas vezes eu posso ser mal interpretada. Se eu estiver sendo, você pergunte diretamente a mim, tá? Bom, então hoje é o seguinte. Aqui em Provérbios 20, 22, diz o seguinte: não digas, não pense, não cogite, não sinta assim. Porque quando a palavra fala não digas, não é não verbalize. Aí parece que a pessoa, pelo fato de não verbalizar, pode então ser e sentir, dar asas a... Não seja, não diga. Quando a palavra de Deus fala não diga, já vem dentro do mesmo bojo, não seja. Porque no princípio era o verbo. E o verbo, a palavra é o Senhor. A gente faz muito mau uso da palavra, né? Porque aquele que é inteiro com Deus, na hora que ele fala o que ele sente. Ele não está rachado, ele não está esquizofrenizado, ele não está farisaico na parada. Ele é um ser inteiro. Isso traz um enorme descanso e uma enorme saúde mental, mais do que a gente pode imaginar. Porque como a gente está muito acostumado a viver em doença, né, e a receber em doença, a gente não tem nem ideia de como poderia ser a nossa vida aqui mesmo se a gente apenas aceitasse a sugestão daquele que é. Né? Então, é isso aqui, não digas, não sinta, não seja assim, não pense isso. Tenha um só espírito com Deus. Porque muitas vezes a gente proclama a fé em Jesus, mas é só no proclamar, não é no sentir, não é no viver, não é no anular dentro de si as sementes malignas. Não, essa aqui eu deliberadamente não quero. Isso é um batismo de todo dia. Ontem eu fiquei super emocionada que eu vi o meu filhinho, Danico Podmico, por vontade de um ser adulto e consciente, ir para a fila do batismo e dizer, não, agora, pelas minhas próprias pernas, eu quero me rebatizar nesta fé, nisto que eu compreendo. Né? Então, é um só espírito dentro disso, dessa fé. Porque você estava me contando que você botou um dia esse mesmo versículo na sua escola, não é? Foi. E eu começo a aula e coloco sempre um versículo, né? E comento. Ou deixo assim, a uma hora a gente comenta na sala. E quando eu coloquei esse versículo, gerou uma polêmica enorme na sala. Eu achei muito interessante, foi bem provocador. Porque eles falam assim, professora, mas tem que ser assim. Não adianta. Eu falei, não, tem que espera no Senhor. Não, mas eu vou deixar ele fazer essas coisas comigo. A gente vai deixar, a gente vai ficar com cara de bobo, porque tem esse lance, né? Se você não faz, se você não revida com a mesma, né, com a mesma moeda, se você às vezes não faz até pior, você não é respeitado, tem aquela coisa toda, né? Você é tido como o fraco da história. Pois é, aí já é a pessoa que fica com medo de ser subestimado. Porque semana passada a gente falou sobre aquele que subestima. Como é ruim isso para a própria pessoa. Agora, o que é subestimado, ninguém pode andar com medo de ser subestimado. Ande livre, meu Deus do céu. E aí, o meu argumento foi assim, gente, Deus não sabe de todas as coisas, ele não está acima de tudo. Ele vai lá na... Sabe por quê? A gente precisa gastar força, indo atrás das coisas, indo e fazendo. Não, ele vai ver. Deus sabe de tudo. Ele vai até na frente da gente e faz. E arruma as coisas, ainda livra a gente das outras coisas. Ele vai indo. Você precisa ficar... É simples assim como você está falando. Mas Ele vai e faz as aí coisas. Eles, olha como ela explicou, super legal. Ele fala assim, ele faz as coisas, não. Depois ele livra a gente das coisas e depois ele conserta todas as coisas. Você sabe por quê? Eu acho que o grande problema básico de tudo é a falta de fé. Porque no fundo, o que mostra a falta de fé. Não, mas eu amo Jesus. Jesus é a coisa mais maravilhosa que tem. Não, sim, ele é.
a coisa mais maravilhosa que tem. Agora, se você está aproveitando da coisa mais maravilhosa, que já disse que está em aliança com você, aí a coisa é completamente diferente. E a gente só consegue realmente começar a aproveitar dele se a gente deixa essa cabecinha de adolescente, né? A minha proposta foi o seguinte: faz para ver. Você já fez algum dia? Não. Então faz, para você ver como é que vai ser assim. A gente só vai acreditar se acontecer com você, pode fazer. Aí eles, professora, eu não sei não. Eu falei, tô te desafiando, faz que você vai ver. Agora, o interessante é que até agora o pessoal que está em casa, vendo a gente aqui bater esse papo, deve estar achando que é tudo maluco, porque eu até agora não li o versículo, eles não sabem do que a gente está falando. Então, para que vocês não fiquem de fora do assunto e da conversa, não digas, vingar-me-ei do mal. Não digas. Não pense, não sinta. Não. Tem gente que acha que nem pensa isso, porque fica tão. Sabe? Inter. Que só fica esperando com aquele espírito o camarada vacilar. Porque às vezes a vingança é só aquele tipo de vingança que diz assim, em Provérbios, no verso 29, diz assim: não digas, como ele fez a mim, assim lhe farei. Assim lhe farei a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra. Isso já é o Senhor que está falando. Não digas. Ele diz, não digas. Assim como ele fez a mim, eu farei a ele. Não fale isso. Não se alegre quando o seu próximo cair ou tiver qualquer queda, porque às vezes a pessoa não chega a armar uma trama de vingança, né? Mas porque às vezes nem pode, às vezes não é porque não tem acesso. Que se pudesse botar o pezinho na esquina para o cara tropeçar, poderia, né? Porque se sente revoltada. Não, o cara é tão mal, e tem caras tão maus assim. O cara é tão mal que ele merece o cosmos tem que se vingar. Alguma coisa de mal tem que acontecer ao cara. Aí, vai que acontece, e a pessoa se deixa contaminar com aquele espírito que ele não sabe que é vingança. A vingança é simplesmente a chapa contrária da mesma doença do mal que esse provocou. Mas em Cristo nós estamos libertos. Então, para você que está nos assistindo em casa, uma maneira de se livrar disso agora é confessar uns aos outros essa carga. Ainda que tenham te feito mal realmente, você pode agora colocar esse peso de escravidão, esse peso de controle até na vida do outro, para ver qual é a hora que o camarada vai se dar mal. Você fica escravo ao tempo do outro, escravo à história do outro. É uma anulação, é uma paralisia em vida. Paralisa mesmo. Paralisa. A sua mente começa a funcionar de uma determinada maneira, as suas atitudes são todas voltadas para que a sua energia seja gasta com aquela finalidade. Ainda que você não esteja fazendo nada, você está fazendo um mal horrível a si mesmo, porque esse não é o Espírito de Cristo. Então você está se rasgando por dentro quando você deixa isso acontecer. Pega esse negócio, junto com o mal que ele te fez, e coloca agora aqui para a gente. Escreve aqui para o Danico Podmico, aqui para o nosso chat, e deixa isso agora, que a gente ora com você, até por esta vontade, porque a gente vai falar assim, tudo bem, eu gostaria imensamente de fazer isso, mas eu tenho que confessar a minha vontade que o outro se dê mal. Se você está aí, com essa vontade ainda que o outro se dê mal, ou que você vai sentir um alargamento, assim, quase como se fosse um bem-estar, com uma notícia ruim a respeito do outro, saiba,
livre-se dessa doença agora, antes que isso degringole, antes que isso venha a ficar pior. Assim, você está falando, você leu esse texto, que se a gente for, no dia da angústia, a gente for fraco, é porque a gente realmente está fraco, né? A gente porque fraco, em lenho verde ninguém inclusive. precisa ficar mostrando uma de forte, nem se alegrar. Não, mas é porque... eu tô Seria pensando- óbvio, né? É porque eu estou pensando o seguinte, nem sempre a gente fica com vontade e desejos, como que eu posso falar? Nem sempre essa angústia quer se mostrar em direção ao outro. Às vezes a gente fica angustiado porque a gente fica com a possibilidade de demonstrar e de realizar coisas sobre nós mesmos, né? O que eu estou querendo dizer é que essa angústia que dá, essa ansiedade que a gente fica, essas sensações que a gente tem, é quando a gente tem possibilidades de. Né? Senão a gente não teria nem angústia. E aí o problema já estaria resolvido, a gente teria atividade a ser feita. Né? Então, geralmente isso, pelo menos do jeito que eu entendo, angústia, geralmente é quando a gente faz isso pra gente mesmo, pra dentro. Quando a gente toma atitudes pra dentro. E, por exemplo, eu tava dando uma lida sobre o que Kierkegaard acha disso, e ele fala sobre o conceito de angústia, ele usa uma parábolinha do cara na beira do precipício. Sim. Né? Ele chega na beira do precipício, olha, sente o medo factual ali, mas na verdade o que causa angústia é que passa também um certo desejo de saltar. Então ele fica com a possibilidade de ir na direção da morte ou não. Ele fica com essa escolha na mão dele, né? E o que você está falando é justamente na direção do outro. Essa atividade na direção do outro. Eu posso ir na direção do outro, da morte, e acachapar o outro, ou não. Ou ficar. Ou criar vida. Ou de repente ir numa outra direção e criar vida. Quando isso é só em direção a nós mesmos, que eu acho que o bicho pega mais ainda, porque a gente tem menos dó da gente do que dos outros. A gente às vezes acha que por nós estarmos num momento ruim, por a gente ter pecado, então por a gente se achar realmente, por a gente subestimar a gente mesmo, a gente acaba tomando essa atividade, essa direção no sentido do pecado mesmo, da morte, de matar a gente e de começar a se vingar da gente mesmo. A gente começa a trilhar um caminho completamente louco na nossa vida, com medo de voltar, com medo de pedir perdão, com medo de seguir o que a gente sabe que seria um caminho. Esses dias eu estava conversando com um amigo meu, e ele estava me dizendo que a coisa mais linda que aconteceu na vida dele foi ele perceber que estavam chamando ele para a vida e ele se sentindo implicado com isso, até que ele reparou que aquela implicância realmente era o que ele deveria seguir. O pessoal estava certo, devia implicar mesmo com ele, ele devia ir atrás do pessoal que estava indo comer a palavra de Deus. Antes dele ter essa percepção, ele estava num processo, num caminho louco de vida, num caminho de se matar, um caminho cíclico de pecado, e que a pessoa não percebe que o que causou isso foi uma angústia inicial da possibilidade de simplesmente não fazer, não pecar, de não ir. Que o cara se entende só, assim, com essas possibilidades de fazer isso. É Ele muito não se simples, na entende verdade. livre, ele não se entende... Na verdade é muito simples, é uma chave de on e off. Ou você vai ou você não vai. Mas depois que você toma essa decisão errada, parece que vai acumulando culpa, e vai que transformando parece que só pode ser daquele jeito. ciclos e ciclos, e essa angústia vai tomando conta para um lado ruim. Kierkegaard mostra que tem um lado muito bom da angústia, que salva a gente. Mas tem esse lado ruim, quando a gente toma angústia sem fé. Quando a gente encara a angústia sem fé nenhuma, sem Jesus, sem ver os passos, sem ver como que se caminha. Isso que eu acho muito interessante, porque a gente, em vez de ficar pensando em vingança só com os outros, a gente se vinga o tempo inteiro com a gente mesmo. Mas isso é um processo que acontece
inconsciente, porque quem peca, peca contra a sua própria alma. Já é uma vingança contra si mesmo, porque o grande lance do diabo é fazer com que a gente se prejudique, se vingue. Então, tudo que Deus acha que é pecado é tudo aquilo que nos faz mal. Tanto é que ele veio para se dar. Ele veio para morrer por nós, por isso. Então, o Espírito do Senhor é um. E se nós não formos um Espírito com Ele, o que a gente está fazendo? Provérbios diz também, livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. E se disseres, olha, não soubemos disso, não perceberá aquele que sonda os corações? Quer dizer, aqui está dizendo o seguinte, ó, vocês foram enviados como conciliadores. Vocês são ministros da conciliação entre o homem e Deus. Vocês não se ligaram no chamado de vocês até hoje? No chamado para ser, não é chamado se eu sou diácono, se eu sou isso, se eu estou botando esse copo aqui ou essa coisa aqui, porque isso não existe no reino. Existe, ou eu sou filha ou não sou filha. Agora, se eu realmente for filha, eu vou produzir segundo a natureza do meu pai. E a natureza do meu pai tem esse espírito aqui, que veio para salvar, ainda que o cara que não está dizendo, olha, um condenado está sendo levado à morte, mas ele é inocente, salva ele. Não está dizendo isso. Está dizendo, o cara está condenado à morte. Livro. Tem uns que estão cabaleando para serem mortos. Livra. E se você souber e virar o rosto, não verá o seu Pai que está nos céus? Aquele que julga todas as coisas, aquele que tem controle sobre a vida e a morte? Porque no final de tudo, todos esses pecados, como vingança, como inveja, como disputa, vem tudo da falta de fé. Do medo que a gente tem de não se dar bem. E o medo que a gente tem de não se dar bem é falta de fé no Senhor, que já disse, está tudo pago, tetelestai. Nós não somos os vingadores. Se você liga a televisão, principalmente a semana que passou, que estava o julgamento de não sei quem, o julgamento do goleiro Bruno. O julgamento... O Bruno é do Botafogo, não? Não, graças a Deus, é do seu Flamengo. É ridícula. É do seu Flamengo. É do seu Flamengo. Foi. Pois é. Foi. Então, quer dizer, aí fica todo mundo, tudo bem. Chaves, Mas o que eu fico vendo Vem tudo. é a gana das pessoas que ficam em porta de delegacia, em porta de tribunal, que não tem nada a ver com a história e que naquela hora só quer ver se ele vai ser condenado à morte, se foram 69 mil dias. É óbvio que o cara fez é uma coisa horrorosa. É óbvio. Posso contar uma piadinha Mas, em relações? pode, mas a gana das pessoas que ficam ali para se vingar, para querer não sei o quê, para ver morrer, para ver fazer, para ver acontecer, não, é pouco. 25 anos de cadeia é pouco. E não sei o quê. Sonda o seu próprio coração quando você tiver uma reação como essa. Porque nós somos aqueles, na verdade a gente podia chamar de chave de cadeia. Nós somos as verdadeiras chaves de cadeia de Jesus. É que abre a cadeia do cara e fala, olha, por mim, filho, você está livre. E eu vou te dar mais um recado, mais uma mensagenzinha. Pelo Senhor também. Então quer fazer o favor de não dar tanta bola para os outros que te julgam, porque você está salvo? E agora tente conhecer o seu Senhor que te dá essa liberdade total. Saia desta cadeia e não queira mais botar ninguém dentro. Porque se de graça a gente saiu da cadeia, de cara a gente livra. Não precisa ficar aqui, mas eu tenho que racionalizar, porque uns merecem e outros não. A gente acha que a gente foi escolhida porque a gente foi merecedora aos olhos do Senhor? É isso que está sendo engano? Não. Claro que não. Mas a gente tem que ter a nossa manobra de julgamento. A gente precisa ter o controle de dizer, não, um pouquinho ele tem que pagar. Agora ele tem que... Não somos nós. Você vê, o Daniel estava contando aqui o caso de um amigo dele. Todo mundo insistindo, eu só estava vendo essa parte. Todo mundo... É claro
Se não há quem pregue, como crerão? Se não há quem fale, por que a gente prega a palavra? Por que a gente está aqui falando da palavra? A gente está aqui falando da palavra porque a palavra tem poder, rapaz. Ela tem poder acima de mim, de você, do programa, de qualquer negócio, e ela vai lá e ela diz: Jesus Cristo está te dando a mão, está te perdoando de todas as coisas, então deixe o outro livre, deixe livre o oprimido. Quando Jesus, a fala de Jesus qual é? Eu não vim aqui para pagar a torcida que fumega, nem a coisa que chamega, e nem o fumo que já está indo. E não é porque eu não decoro o versículo que eu não sei exatamente o que ele quer dizer para mim e o que eu devo para o outro. Porque todo mundo tem esse versículo decorado, chega ali, a fumacinha está indo, minha filha, ó. Joga um balde d'água para acabar de apagar. Então, meus amigos, fala a piada. Qual a Tá na diferença hora do de goleiro diferença. Bruno pro Maradona? Ah, essa eu vou querer saber. Peraí, Senhor! Maradona, A diferença Tudo mata e engorda. entre o... Foi isso mesmo que eu ouvi? Foi. Vai, pode isso continuar. que eu Posso ouvi? ler aqui? Foi. A Aparecida entra aqui e fala o seguinte. Se foi o que eu ouvi, foi o que vocês ouviram. Hams, clams and gone against cans. Amém. A Aparecida entra aqui e fala assim: gente, estou querendo conversar com a minha cunhada, como ela tem tratado o meu marido. De forma que o que se percebe é a exclusão do círculo familiar. O assunto deles agora é a velhice da mãe, como cuidar, e ela acabou excluindo a opinião dele. É assim o tempo todo, deixando ele sempre como um zero à esquerda. Seria bom mostrar isto ou só mesmo orar? Estou querendo abrir o verbo. O que vocês acham? Tem religiosidade, orgulho e sei lá mais o que? Ou é melhor deixar pra lá? Aí passa 2 minutos, ela volta e fala assim: quer saber? Na verdade, eu gostaria que a irmã do meu irmão quebrasse a cara. Amém. Amém, não para ela quebrar a cara. Agora tem que explicar igual a Ana. Pra ela falar o Amém, porque veio a confissão dela. dela, que é a hora de libertar. Confessa de novo aí, por ela. Na verdade, eu gostaria que a irmã do meu irmão quebrasse a cara. Pois é. Isso é um sentimento que a gente acha tão natural e que a gente entende porque veio com a carne. E é gostoso até você poder confessar na frente de Jesus e na frente dos irmãos o seguinte: eu quero mais é que essa cunhada quebre a cara. Eu gostaria, com toda a minha carnalidade, que ela quebrasse a cara. Como é que é o nome da moça que escreveu pra gente? Aparecida. Aparecida, graças a Deus apareceu o que você está sentindo de verdade. Que é a vontade mesmo que essa cunhada quebre a cara. Então nós todas aqui agora estamos confessando o nosso pecado junto com você. A gente fica querendo mais que essas cunhadas quebrem a cara. Só que a gente já não está mais se incomodando com isso. Vê bem dentro do seu coração. Querer que uma cunhada quebre a cara. Tu, porém, não é assim. Como a gente aqui também não é assim, a gente pode entender toda essa carnalidade porque a gente veio do mesmo lugar. A gente não veio de um lugar diferente de você, a gente veio do mesmo lugar com os mesmos sentimentos. E é por isso que racionalmente a gente cultua o Senhor dizendo: Jesus tem razão. Essa cunhadinha é doente, ela está com medo, ela quer o controle sobre a mãe, ela quer o controle sobre a família, ela precisa dizer que ela está tomando as providências, ela se sente bem quando você e seu marido se sentem um zero à esquerda. Agora, vocês estão se sentindo um zero à esquerda por causa dela? Não. Quem está dizendo a você que você é um zero à esquerda? É um zero à esquerda quando fica encobrindo a tua louca para essa cunhada quebrar a cara. Agora você veio para a luz. E tudo que se manifesta é luz. E Jesus está dizendo para você: ó, tu, porém, é diferente. Você é a minha amada, minha querida, na qual o meu sangue foi derramado para perdoar isso aí que você está sentindo, te livrar desses pesos. E você olhar para sua cunhada como a gente olha para alguém que ainda não tem a luz. Nós somos devedores de quem não tem a luz. Então a gente tem paciência, como tem paciência com a criança. Então a gente tem misericórdia. E a gente tem amor, e a gente fica tendo amor pelo Espírito
que Jesus vai criando em nós, que é o da mesma natureza que o Pai, é não sentir bolhufas por isso, e nem zero à esquerda não é nada mesmo. Não é? O que vale um zero à esquerda? Depende. Tem zeros à esquerda que são à direita da vírgula. Lá vai ele. Então, minha amiga Aparecida, nós oramos aqui, nós confessamos junto com você que a nossa vontade carnal seria quebrar a cara da cunhada. Mas, por Jesus e por amor a Jesus, não foi para isso que eu fui chamada. Então, agora, juntas, a gente abençoa a sua cunhada para que você fique liberta. A gente abençoa a sua cunhada com a possibilidade do véu, das escamas dos olhos dela caírem. A gente abençoa a sua cunhada com uma vontade de amar o irmão. A gente abençoa a sua cunhada com uma vontade de viver sem querer implicar com ninguém, que é uma delícia. Uma delícia. A Edna entra aqui e fala o seguinte: né? E o prejuízo que eu tive? Deixa pra lá? Fico como boba da corte? Peraí, calma aí. Qual foi o prejuízo da Miliante? Fala aí. Ela veio com essa pergunta com força. Não vem com essa não, que agora eu quero saber qual foi o seu prejuízo. Bota aí o prejuízo direitinho pra gente poder sentir essa dor com você. Porque prejuízo pode ser qualquer um, né? Não, a gente quer sentir a dor dela, quer saber qual é o prejuízo. Diz pra gente qual é o prejuízo, aí a gente volta a falar com você. A Jota entra aqui e fala: boa tarde a todos. Boa tarde. Não, é porque esse sentimento dela pode ser financeiro. Pode ser tudo. Se for emocional, aí... aí é dose. Aí é Mas dose. Jesus não. Ele está bancando todos esses prejuízos. Boa tarde a todos. Adriana, eu até me assustei com essa pergunta de hoje. Porque eu me peguei refletindo exatamente sobre isso. E no meu pensamento, eu perguntava como eu ficaria livre disso. Porque eu me sinto muito injustiçada e às vezes triste com Deus. Porque tudo vai bem com certas pessoas do mal. Eu sei. E comigo, que procuro o caminho certo, dá tudo errado. Eu sei. Eu me pego querendo ver justiça, esperando justiça e perdendo a minha fé. E eu quero mudar isso. Como que eu faço? Você vê que tudo aí está na base da fé. Última coisa que ela falou, eu me vejo perdendo a fé. Se você estava aí pensando nisso, pensa bem, nada vezes nada é por acaso. Você está aí na tua casa, nem conhece a gente pessoalmente nem nada, está aí pensando nesse negócio. E você pensou que estivesse sozinha pensando nesse negócio. Só que você não estava. Resolve ligar a VMV TV e resolve encarar o debate. E aí a gente vai e faz essa pergunta. O que você acha? Aonde Deus está nessa história toda? Ele está ausente dessa história? Não, ele não está ausente. Ele não está ausente, ele quer que você fique livre desse sentimento, apesar do prejuízo. Se você não tivesse prejuízo, de que sentimento você iria ficar livre? A palavra de Jesus tem poder justamente porque prova que não há prejuízos para aqueles que têm fé em Cristo Jesus e que creem que de tudo e em tudo Ele já deu um jeito. Ele já fez. Está concluído. Está consumado. Tetelestai. Foi pago. Agora, você precisa botar isso para fora porque você é uma humana no caminho. E Ele diz para você, eu não chamei você para ser igual a todo mundo. Eu chamei você para ser como eu. Tu, porém. Eles fazem assim, assim. Tu, porém, é minha. E eu te amo. E não é para você ficar preocupada com o futuro dos outros. É para você estar atenta o quanto nós estamos morando juntos ou não. O quanto você está ainda me deixando no hall do elevador sem entrar na tua casa. Deixa eu entrar e tomar conta, ter o controle. Porque a primeira coisa que eu vou dissolver assim na minha mão, e você vai ver eu dissolver, é essa vontadezinha de ver a pessoa que te deu prejuízo ser prejudicada também ou ter que pagar cada centavo. Isto aí é que é o mais difícil. O mais difícil não é Deus fazer ela pagar.
O mais difícil não é ela voltar correndo arrependida. O mais difícil é, apesar de toda essa injustiça, você entender a justiça pela qual Deus te cobriu e cobre todo esse assunto. Isso só o Espírito Santo pode fazer. Mas a palavra, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E eu preciso dizer isso de novo a você, porque eu confio na palavra poderosa do Espírito Santo, que vai libertar você dos sentimentos mais avassaladores que levam a gente para o buraco. São essas coisas que a gente não liga porque a gente diz que tem poder. Foi prejudicado? O prejuízo foi grande, então eu posso ter uma raiva grande. Não, você não pode ter uma raiva grande, porque não foi essa pessoa que te prejudicou, que habita em você, é você mesmo que é dono de você mesmo. Você vai deixar essa invasão domiciliar acontecer na tua casa. É como se assaltantes estivessem arrombando o seu peito e dizendo que vão entrar para sempre. Então agora vai entrar um assaltante com o nome de vingador, vai entrar um assaltante com o nome de irado, vai entrar um assaltante com o nome de violento. Você já pensou se realmente esses 3 espíritos assaltantes entrassem de verdade numa madrugada na sua casa e resolvessem controlar a sua vida daí para sempre? A gente não pensa nesses termos, mas é pior do que esses termos. Porque a realidade espiritual é grave. A realidade espiritual é a verdade espiritual, né? Realidade é o que a gente vê. Então, amiga, em nome de Jesus, é por você. Não queira somar a este prejuízo o prejuízo do peso da vida eterna. Porque não há de se comparar. Agora, quando a gente aquieta o coração e dissolve isso, Deus não é um Deus que queira que você se dê mal. Deus não é um Deus que queira ver o seu sofrimento. Deus não é um Deus nada. Deus é um Deus libertador. Que veio para... Eu não vim para condenar os homens, e sim para salvá-los. E se a gente não está com esse espírito na gente, ou você acha que isso se encaixa só para você, eu não vim condenar a você, vim para te salvar. Mas quanto aos outros, a gente começa a julgar e a balança vai ser enganosa. Se você tiver mais raiva desse, esse aqui vai ser mais julgado. Se você tiver menos desse, esse vai ser... Não! O Espírito do Senhor é imutável. E agora vem o pior. Ele ama você da mesma maneira como ele ama esse que te prejudicou. Duro? Não, maravilhoso, porque senão eu estaria aonde hoje? Graças a Deus, porque Deus... Só faltava falar isso, né? Graças a Deus, porque Deus é livre. Graças a Deus, porque Deus é liberto. A gente só falta se virar pelo avesso. Mas deixa essa verdade entrar. Porque da mesma maneira que ficaram lá na cabeça do amigo do Daniel, tarará, parará, parará, tinha que ter quem pregasse. Mas você pode ver que ele se escusou de entrar neste banquete até a hora que o Espírito foi ter com ele. E é só na hora que o Espírito vai ter com a palavra que ela germina e que ela dá fruto. Não adianta força humana. Posso ficar aqui até 4 horas da manhã dizendo por que isto faz bem para você. E por que você tem que abrir mão do seu pseudo direito, ainda que você tenha sido roubada de 3 milhões de dólares. Em nome de Jesus. E não se preocupe com aquele que fica se dando bem e dizendo a Deus: me dei bem, o outro se deu mal. Por quê? De Deus ninguém zomba. Aquilo que o homem semear, isto ele colherá. Ele colhe aquilo que ele planta. E disso Deus não pode ser zombado. E olha, Deus não gosta disso que fizeram com você. Eu só quero te dizer isso. Deus não gosta, né, Karine? A Karine que acha a maior graça quando eu falo, ih, Deus não gosta disso. Entendeu? Não é por nada não, mas tem coisas que ele gosta e tem coisas que ele não gosta, né, Karine? Porque quando você fala isso, me dá a realidade da minha situação mesmo, que Deus não gosta. Deus não gosta. E eu não tenho que ficar preocupado ali. Deus não gosta. O que ele está semeando entre ele e Deus. É por isso que Deus não gosta nem que perguntem. O Pedro perguntou assim, e esse aí? Esse aí vai ser como com ele aí? Aí Jesus virou para ele e falou assim, e que te importa isso, rapaz? Peraí. O que isso tem a ver com você? Rapaz, e que se pode se ele ficar aí para maduro até eu voltar? E daí? E se ele ficar velhinho, caduco lá na ilha de Patmos? E daí? E se você for pendurar de cabeça para baixo, daí?
que tem uma coisa com a outra? O que tem a minha relação íntima com você e ele? Tá acontecendo Pegando esse gancho disso que você está falando. Mas, ó, a gente tá tirando a palavra da Karine, mas tudo bem. Quer vamos continuar? lá. Pode não, manda ver. Pode Não, mandar. continua aí. Eu vou Não, mudar é, completamente de eu assunto aqui. Só fui concordar. Pegando esse gancho que você está falando do que tem a ver a sua relação, o que eu quero que você entenda o que tem a ver a sua relação comigo com essa daqui. Olha só. A Isa entra aqui e fala o seguinte: o Daniel ficou lindo de cabelo curto. Isso é uma vingança Obrigado, Isa. Eu que tento eu não vou falar pra ela. admitir. É uma vingança para comigo. Agora, sério, a Denise entra e fala o seguinte: boa tarde, amados. Oi, Denise. Esse lance que o Danico falou, já estão me chamando de Danico, mãe. Essa é a intenção. Esse lance que o Danico falou Começarem a chamar de pinico aqui. de vingarmos contra nós mesmos é verdade. Comigo aconteceu. Meu marido, há 19 anos, separou-se da primeira esposa para ficar comigo. E eu passei a vida culpada. Até que o ano passado, em meio a uma crise, entre parênteses, acredito que inconscientemente provocada por mim, cometeu uma traição. Sofri. Ele cometeu uma traição Sim, com ela. Mas, de algum modo, foi como se eu tivesse cumprido a minha pena. Ah, entendo, Luto coitado. para livrar-me da justiça própria para o próximo, mas principalmente para mim. Amo vocês. Denise, querida, tantas coisas tinha eu para conversar com você. Pois você não explica direito se você foi o motivo e a causa da primeira separação dele, o que gerou culpa. É claro, para ter gerado algum tipo de culpa, você deve ter se sentido diretamente ligada à primeira separação dele, né? Deve ter sido isso. Só Deus sabe o que você passou de mal-estar esses anos todos. E esse não é nem o foco agora. O foco é que, de uma certa maneira, você viu a gente tem que saber separar muitas coisas nessa hora, porque a gente gosta de botar tudo num pacote só, ainda mais quando a dor ajuda a gente a fazer isso. Mas me parece que você está confundindo que Deus, de uma certa forma, deixou com que o seu marido te traísse para que você sofresse também a mesma coisa, e de uma certa forma essa justiça se cumprisse na forma de uma vingança com você. Jesus jamais usaria desse expediente. Entendeu? Aliás, ele não precisa de usar de expediente algum. O que aconteceu com você é uma coisa simples, que pode acontecer em qualquer casamento. Entendeu? Principalmente porque esse problema não é um problema que você provocou, é um problema que o seu marido precisa tratar dentro do coração dele. Não é? Quem traiu não foi ele? Foi ele. Então, esse negócio da traição dele, dessa traição agora, não tem nada a ver com o seu karma passado. Karma também entre parênteses. Quando você falou, leu o entre parênteses aí, eu falei, o quê? Deu um bolo entre os parênteses? Não. Mas, então, o que eu estava falando mesmo? Para que eu fui dizer esse negócio sobre o seu karma passado. Pois é, isso aí não tem nada a ver com a coisa da traição, de você ter sentido a responsável pela quebra do primeiro casamento. Não tem nada a ver. Isso tem a ver com a fidelidade do seu marido com você, como é que está o seu casamento dele com você, qual é o tipo de homem que você casou. Não tem nada a ver com o Senhor. Agora, eu acho que você devia se descolar para você poder tratar do seu casamento. Senão você vai estar tratando de uma coisa que já está tratada, que é da sua culpa com Deus em relação ao Senhor. Você tem que tratar agora da saúde do seu casamento. Você já está perdoada pelo Senhor. E se você se sentia culpada e nunca verbalizou, Senhor Jesus, olha, se eu tive alguma implicação com aquilo, me perdoa, porque às vezes também você me disse que ficou anos culpada até que isso veio a acontecer, e aí você se sentiu quase como cumprindo uma justiça a ser feita. Não concordo, para mim isso está tudo errado, Deus não tem nada a ver com isso. Isso tem a ver apenas com o seu marido e como está andando agora o seu casamento. Ponto. Isto que você se sentiu com Deus, é só de você dizer, Jesus, olha como é que é. A gente ainda não conseguiu se livrar da ideia, da barganha, da troca,
Ah, eu pequei aqui, então eu pago tanto aqui por esse pecado. Não, nunca acredite nisso. Não deixe o diabo te vender este, vamos dizer assim, esse perdão a você, porque você também passou por uma... Jesus, que confusão que você está, isso é coisa de religião, não tem nada a ver. Cuida do seu casamento aqui. Agora, se isso suscitou em você esses sentimentos, você tem que tratar de você. Então, uma coisa é o seu casamento com o seu marido, outra coisa é como o seu coração está reagindo a tudo isso. Então, eu quero te dizer, separe as coisas, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Agora, que você carregou por muitos anos essa culpa já é confessada na frente do Senhor e já é perdoada pelo Senhor. Já está perdoada. Agora, uma vez perdoada, você vai tratar do seu coração. Olha só, ele fez comigo, ele fez com a outra por minha causa, então agora eu tenho que perdoar isso. Perdoar tem. Conviver com ele não é necessário. Se você não estiver achando que o seu coração corresponde em amor, porque é o amor que é a bandeira, o amor é que é a âncora, o amor é que é o veio, o amor é que traça o paralelo, o amor é que é o parâmetro, o amor é que... É o amor, minha filha, que você sente pelo seu marido. Então, pelo visto, você ficou tão magoada com esta história que você precisa se perguntar também, foi uma mágoa porque eu me achava tal, a ponto de repente, me sentir elogiada como mulher, sem contar isso para mim mesmo, que eu consegui tirar alguém de casa, e agora eu me senti traída, me senti avacalhada, esses sentimentos todos nossos têm que ser colocados à luz de Cristo. Com Jesus, você está ali com Ele, você pode conversar com Ele. Agora, só que você tem que ter a troca da palavra para a palavra poder te instruir. Porque se você não tiver conhecimento da palavra, você não tem conhecimento da pessoa. E você tem que ir conhecendo esta pessoa que está, através da sua palavra, encaminhando você para a rocha, rapaz. Pisa na rocha, pisa na rocha. Como é que eu vou me livrar desse terreno minado? Se você estivesse numa guerra e se tivesse um cara que dissesse, olha, eu sou ali do inimigo, mas eu gostei de você, então eu vou... Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pintar aqui com neon, que só você vai enxergar o X nas rochas que não tem mina para explodir. Se você quiser salvar a sua vida, pisa nessas que estão com X. Aí Jesus vem e faz isso. Ele fala, eu sou a rocha. Pisa nessas que estão com X. Aí a gente resolve tentar a sorte. Num mundo que já no maligno, pisar em areia movediça. Ele está dizendo, pisa aqui para não explodir. Aí você... mas essa aqui está tão mais confortável para o meu pé, essa areinha gostosa. Aí, bum! Então, separe as coisas e trate as coisas com toda a alegria da intimidade com Jesus. Adriana, e siga. Não sei se procede, mas me soa um pouco. Também ela tem que questionar se houve um perdão verdadeiro e sincero. Não, eu vou perdoar porque eu já fiz isso, agora eu vou ter que perdoar. Claro, e ficar com a amargura. E isso tudo ela tem que se perguntar. Conta, porque é o que a Adriana falou mesmo, acabou de falar. Você tem que perdoar e ponto. Agora, como que isso tudo vai se encaixar, e se vai se encaixar, aí é outro departamento. Mas exatamente. O seu perdão, diante da traição dele, tem que ser desmascarado e tem que ser sincero. Independente das circunstâncias passadas, né? E tem homem tão energúmeno que é capaz de virar para a mulher nessa hora e falar assim, o que você está reclamando? Você também não fez isso com a outra? Aí esse precisa levar um tranco e ela precisa dizer bye bye planeta Terra. Porque diga não ao bundão é a nossa frase do ano. Deixa eu Fala, só querida, comentar. eu acho que ela ia... Não, diga aí. Me sumiu a palavra, vai falando que eu vou... Vai lembrar. Esses dias houve uma separação no meio de uma turma que eu conheço. E essa senhora me falou assim, tá vendo? Ela tá pagando o que fez com o primeiro casamento dele e essa senhora cuidou desse rapaz quando era criança. Agora ela tá pagando e a outra vai pagar. Eu falei assim, vem cá. Elas três vão pagar de uma coisa que tudo começou dele? Ele traiu a primeira, ele traiu a segunda e já tem rumores. Tem rumores. Gente, aí tudo tem bem. Rumores, já tem rumores, acho engraçado, já tem rumores. É tudo tumores. apagando porque elas tiraram o marido do...
Gente, e eu falei, e ele? Não, o homem não é nada. O Não, homem virou um fantasma ele virou nessa coisa. santo. Tem mulheres que querem esborrachar a cara da amante e não esborracha a cara do próprio marido. Quer dizer, entendeu? Elas não dormir com as amantes. A amante não foi dormir com ela, mas foi o marido que fez o negócio. O intercâmbio cultural entre eu e a energúmena é o homem. Entendeu? Eu não tenho nada a ver com uma pessoa que eu não conheço, rapaz. Essas mulheres ficam com raiva de outras mulheres. Os primeiros casamentos ficam loucos, torcendo contra os segundos. E os terceiros contra os quartos, para todo mundo sofrer a mesma coisa que o outro sofreu. Aí fica com vergonha, Não, ele diz que é Aqui. uma maldição, as três vai ter essa maldição, mas é ele que trai. A maldição é ele. A maldição é ele, carinho. Mas é claro, tá? É ele. Tudo bem, erra, todo mundo erra, mas o gente... que eu fico louca é que todo mundo sofre demais e à toa, né? É. Eu só queria falar assim, Denise, né? Tá na Denise. Denise. Que parece que o sentimento dela é que ela é merecedora disso. Né? Foi isso que ela disse. Ela estava Porque ela fez. E aí ela vai ficar paralisada em tudo, achando que ela merecia mesmo. E aí ela vai afundar muito no casamento, na vida dela, nas outras coisas. E não tem nada a ver, que ela precisa ser liberta desse, desse sentimento, né? De que agora está pago e acabou, que ela merecia, era isso mesmo. Ela precisa se perdoar, porque Jesus já perdoou. Agora, ela precisa tratar isso com ela mesma, né? O seu próprio perdão. A Carlota entra Eu aqui e queria fala só assim, dizer- caraca, fui liberta desse mal de ter justiça. De ter que ter justiça. Aleluia. Aleluia. Ela escreveu aqui. E Eu queria só responder para aquela moça que Qual? disse assim, mas que chato, eu ainda tenho uma raiva danada. Da cunhada. Não sei se é da cunhada. É da cunhada. É da cunhada. É. Não te aflijas por causa dos malfeitores, não tenhas inveja dos perversos. Às vezes a pessoa fica, sabe, assim, quase que invejando a perversidade, a coragem do outro ser perverso. Dele ter se dado bem no mundo com essa posição perverso de ser, né? Não te aflijas por causa dos malfeitores, nem tenha invejas dos perversos, porque o maligno não terá bom futuro e a lâmpada dos perversos se apagará. Agora isso não está na boca de ninguém para ser dito, está na boca de Deus para ser dito. E a quem ele disser, sai da frente. Mas você não, nós, humanos, pequenininhos, malfeitorinhos, temos que ficar muito felizes por já termos sido perdoados. E não usar essa boquinha para amaldiçoar ninguém. Essa boca foi feita para abençoar. E para que a gente tenha cada dia mais alegria em abençoar. Não nos pertence o futuro nem os destinos de ninguém. Vai que coisa triste agora é a pessoa ficar amargurada, dar um tiro no pé porque o inimigo ganhou na loteria. Aí é demais. Então, olha só, tudo isso para mim é falta de fé, porque o Senhor manda e desmanda até no coração dos reis. Ele diz que o coração dos reis para ele é como ribeiros de água, entendeu? É daqui para lá. Só que Deus não é maluco, não é doente, nem ele está vendo coisas muito mais intrincadas a teu respeito, a meu respeito, dissolvendo na mão do seu espírito, através da sua palavra. Então não fique minimizando as coisas, nem maximizando o que você não sabe. Deixe, descanse, entra no descanso de Deus. Criaturas, por favor, sejam criaturas apenas. dá tempo aqui de ler uma, mãe? Dá tempo, mas eu preciso falar com uma pessoa aqui. Dá tempo, vai. Mas se não for muito complicado, porque eu preciso responder a Maria. A Maria diz que está num... Meninas, A Maria vai dizer daqui a pouco. não é que estou com... Ela escreve meio confusa e pelo jeito escreveu bem rápido. Eu vou tentar interpretar. Estou um pouco chateado com o pastor da igreja, que mandou um olheiro para investigar o nosso trabalho na congregação e até buscou informações através de um telefonema por uma irmã, através de uma irmã que congrega com a gente. Achei tão Ela tem nojento certeza esta que ela está atitude. na igreja ou na KGB? Achei tão nojento essa feio. atitude, dá asco. E age como se nada disso tivesse acontecido.
ela realmente está querendo, eu acho que, né, se vingar aí de alguma forma, porque ela falou com uma raiva bem intensa com relação a esse pastor. Olha, eu digo para ela que a grande vingança dela, na verdade, é a própria igreja que eles fizeram, né? Se ela sair correndo, não levar nada com ela, chegar na casa dela livre, fechar a porta, ela já se vingou. Entendeu? Porque ela já deixou todos eles lá com aquilo, com aquela porcaria, com aquela bulhufa que se chama de igreja, e se livrou. Quer dizer, aí, nesse caso, a vingança já está feita. Amiga, o que você quer que eu diga um pastor que manda o outro, e você se sente dessa maneira, como é que o evangelho vai germinar num ambiente árido de corações desse, rapaz? Tu tem que sair para uma terra úmida e molhada, que chuvisca, rapaz, que dá liberdade, entra e sai e acha pastagem. E com relação a tudo isso que estavam falando dessa vontade de fazer justiça, né, através da vingança, eu aconselho o pessoal a entrar no site do Caio, www.caiofaio.net, e colocar lá na janelinha de pesquisa excessos. Clica em excessos e dá uma lida no texto. É bem interessante. Inclusive, uma das frases fala: não sejas excessivamente justo para que a tua justiça não se torne em perversidade. É um textinho lindo que o Caio escreveu que vale a pena. Bom, Maria, eu vou fazer o seguinte, eu estou aqui com a tua mensagem, que você pede para a gente ajudar na confusão que está, esse separa, não separa do seu marido, mas como é grande a sua carta e tem muitos detalhes, eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever para você, eu inclusive gostaria que pusessem o endereço do Dribate, né? É dribate@gmail.com. Que tal vocês botarem o endereço aí? Maria, você já me escreveu aqui para este endereço, então eu tenho a total liberdade de poder eu mesmo escrever para você. Eu vou escrever para você e volto no seu assunto na próxima quinta-feira, tá bom? Porque o nosso tempo esgotou, mas saiba que a gente já está orando por você. Presta atenção, Maria. Presta atenção, porque você está segurando aí. Você não quer soltar, não. Só vou te dizer isso. E o graças a Deus de todo mundo? E o graças a Deus de todo mundo? O meu graças a Deus é que a minha sobrinha, Barbrinha, a madrinha do Dribate, vai ter um menino! Graças a Deus, falei pra ela, você vai ver o tanto que é bom. Vai ter um menino, a filho Bárbara homem. vai ter um menino. É bom demais ter filho homem. E a Bruna escutando isso por trás de mim, né? É bom demais ter filho homem. Aí ela... Obrigado pela parte. Muito obrigada. Aí eu falei para ela assim, minha filha, que isso? Você é quase um homem. Quer dizer, filho só não fica complexado porque Deus é bom. Mas e aí? Não, é isso. É isso aí. É isso aí. Vocês têm um graças a Deus? O nosso graças a Deus é que nós vamos agora sair daqui para visitar a Luna. Então, para vocês que ficam com o Senhor, aproveitem dele o máximo. E até a quinta-feira que vem, com um grande beijo no teu coração e a vontade que Deus te liberte. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu já não. Troje, Taurus, Taurus,